Queridos, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31, nos informa: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Vamos ler também uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quando Jesus Cristo estava sendo preso, um dos seus discípulos sacou da espada e cortou a orelha de um dos soldados. Sua intenção era salvar o seu mestre amado naquele momento. Aí Jesus disse: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 52. Ou seja, 72 mil anjos, uma vez que uma legião de soldados romanos era composto por 6.000 soldados. E neste verso, Jesus diz aos discípulos que se ele quisesse desistir, simplesmente o Pai o salvaria. Mas ele estava pronto para vencer o pecado, pronto para dar vida por mim e por você. Aleluia! Diz as Escrituras que Jesus Cristo foi em um lugar mais retirado para falar sós com o Pai. Satanás ainda tentava fazer com que Jesus desistisse da tamanha loucura. Afinal, porque ele haveria de morrer por pessoas que só o rejeitaram? Mas o Pai o entregou para pagar a dívida do nosso pecado. O historiador Flávio Joséfo, que viveu nos anos 100 da era cristã, afirma que no ano que Jesus foi morto, para a comemoração da última Páscoa de Jesus, havia cerca de 3 milhões de pessoas em Jerusalém, a maioria ansiosos para conhecê-lo. O passo seguinte foi a realização de um julgamento forjado, realizado sem o conhecimento do povo à noite. E pior, queridos, Jesus foi julgado por 4 tribunais. Se não vejamos, foi julgado pelo Sinédrio. Observe o texto: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O Sinédrio, queridos, era composto pelos principais sacerdotes da época. Era como se reunisse pessoas influentes, os grandes, os maiorais em termos de religião na época. Esses homens influenciaram testemunhas contra Jesus para o matarem. Colocaram palavras na boca deles, talvez até deram dinheiro ou favores,
condenar um homem inocente não seria tarefa fácil. O próprio Jesus disse um dia: eu sempre estive no meio de vós, como que dissesse: vocês são cobras traiçoeiras. Mateus 26:55. Mas esses líderes do Sinédrio, não satisfeitos, procuravam algo que o incriminasse, armar um outro julgamento para o Filho de Deus. Agora é julgado pelo tribunal de Pilatos. Vamos ver Marcos 15, de 1 ao 6. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. Os covardes sacerdotes levam Jesus perante Pilatos, tentando se safar do sangue de Cristo, lembrando que era Páscoa e que o costume dos judeus era nesta data soltar um condenado Barrabás. Não deu certo no início. Pilato descobriu, ardiu e falou: vou dar-lhe uma surra e soltá-lo. Então Pilato se lembrou que Herodes estava por ali e enviou Jesus para ele, colocando Jesus agora no terceiro tribunal, o tribunal de Herodes. Lucas 23, 6, 14. O curioso Herodes, queridos, tinha muita vontade de conhecer Jesus. Afinal de contas, ele ouviu falar de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e quem sabe Jesus poderia até fazer um espetáculo ali diante dele. Herodes não viu culpa em Jesus e enviou-lhe de volta a Pilatos, que por sua vez coloca Jesus diante do quarto, do último tribunal. O povo forma naquele momento um tribunal do júri. Mateus 27, do 22 ao 25, lemos: disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É surpreendente, queridos, este julgamento, pois o povo chama a responsabilidade para si mesmos. Versículo 25: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Queremos o sangue dele
parafraseando, e que caia sobre os nossos descendentes mesmo. E conseguiram, querido, seu objetivo. Evidentemente que por trás deste último julgamento encontrava-se como incitadores da multidão os líderes religiosos que odiavam Jesus Cristo. Entretanto, depois que Jesus retornou ao céu, muitos judeus se tornaram seguidores dele, sabia? Observe Atos 2, 41, 42. Creio que até mesmo muitos daqueles que falaram que o sangue dele caia sobre nós e os nossos descendentes estavam ali. Vamos ler Atos 2, 41, 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Depois que Paulo pregou o evangelho de Cristo, aconteceu mais conversões de judeus. Atos 21, 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. E é interessante observarmos também como que muito daqueles judeus que pediram que o sangue de Jesus caísse sobre ele e seus descendentes se converteram depois. Uma vez que a igreja primitiva, queridos, começou comuns, em Atos 1, 13, 14, revela que tinha cerca de 15 irmãos na primeira reunião. Depois passou para 120, que era o número reunido no dia de Pentecoste, quando foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, como lemos Atos 1,15. Depois que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, a igreja saltou para 3.000 crentes. Mas lemos em Atos 2, 41 e 44 e o 4, que depois, querido, desses 3.000, saltou para 5.000. Incrível que, de conformidade com Atos 6, 7, até sacerdotes se converteram de fato. Ou seja, muitos sacerdotes, líderes religiosos, celebravam os cultos, mas não tinham Deus. Observe aqui, irmão, vale a pena ler isto. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E depois, queridos, até pessoas da alta sociedade se converteram, como vemos em Atos 17, 12, 19, 10 e 21, 20. E depois, milhões de judeus. Nós, maravilha! De acordo com Atos 22, 21, Paulo disse que foi convocado por Deus para ir para longe aos gentios. Portanto, este evangelho bendito chegou até nós. Paulo depois chegou a dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observaram, meus irmãos, que a morte de Jesus veio trazer salvação de milhões de almas.
Em vida, Jesus enfrentou a oposição dos líderes religiosos e assim não pôde salvar tantos. Na vida de pastores também, a obra que muitos realizam hoje para Cristo, o resultado poderá vir anos depois. Agora quero ler novamente 1 Coríntios 15, 58, porque este versículo, querido, traz uma promessa. Observe aqui: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que privilégio poder trabalhar para o Senhor em sua obra, ser um ceifeiro na sua seara, ainda mais sabendo que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, como disse Jesus em Mateus 9:37. A ressurreição de Jesus Cristo, sua vitória sobre a morte e os efeitos dela em nossas vidas é algo glorioso. Cristo ressuscitou. É a luz disto que o apóstolo Paulo recomenda a todos nós a perseverança, quando disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha, depois da santidade, a perseverança é outra condição fundamental para sermos bem-sucedidos na obra do Senhor. Vale realçar que ser bem-sucedido é produzir frutos abundantes, permanentes, que não se perdem por serem gloriosos para Deus. No capítulo 15 do Evangelho de João, o verbo permanecer é conjugado algumas vezes por Jesus. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós os ramos. O ideal é que nele produzamos frutos, e fruto, queridos, é mencionado 6 vezes nos versos 1 a 8 de João 15. Depois, por favor, leia este capítulo. Eu prezo muito este capítulo 15 de João. E você verá também que nos versos 1 a 11, o verbo permanecer é conjugado 11 vezes. Permanecer ou perseverar nele é condição fundamental para que os frutos ocorram, meus queridos. Em João 15, 6, Jesus declara que quem não persevera nele é como ramo seco de videira, que nenhum fruto consegue produzir. É preciso perseverar para que o trabalho não seja vão, querido. A perseverança é a qualidade de quem é firme e constante, é determinado, de quem sabe o que quer. Em 1 Coríntios 16, 9, encontramos um indicativo do porquê desta qualidade ser tão necessária. Observe: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Este é o cotidiano dos servos de Deus: entrar por portas desafiadoras, enfrentando as dificuldades tremendas, principalmente, queridos, a oposição do reino das trevas. Você quer fazer a obra de Deus, você está testemunhando, você está orando, intercedendo por alguém, o inimigo está à espreita, procurando atrapalhar isso. Mas
Vamos ficar aqui com a palavra do apóstolo Paulo, quando celebrou de um lado, quando diz, porque uma grande porta e eficaz se me abriu para fazer a obra de Deus, para evangelizar. Mas aí depois ele disse, e há muitos adversários. Sem perseverança, não há como alcançar as vitórias que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo nos recomenda, vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. 1 Coríntios 16, 3. Em outra versão é assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Neste texto aparecem 3 palavras importantes. Firmes, sabermos o que se quer, termos convicção do chamado, e inabaláveis, estarmos seguros nas promessas de Deus, não vacilarmos os pés, e abundantes, prosperarmos em tudo que fizermos, termos a fartura do Senhor, pois nada nos faltará. Querido, você que gosta de evangelizar, de cumprir o ID de Jesus Cristo, saiba, meu querido, que Deus conhece o seu esforço, ainda que você trabalhe achando que nunca irá ter resposta por não estar vendo fruto, creia que a semente germinou e que o seu trabalho não é vão. Quando você chegar nos céus, o Senhor vai mostrar a você aqueles que você conquistou com o seu trabalho, que às vezes você não está vendo. Olha, precisamos ser fortes e não desistir, pois Deus tem reservado para nós sempre o melhor. Amém? Oremos a Deus. Pai bendito, o teu Filho Jesus Cristo pagou o altíssimo preço em favor da salvação humana. Hoje, salvos por esta maravilhosa graça salvadora, podemos usufruir da bendita presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo nos ensina que o nosso trabalho em favor da salvação de vidas não é vão no Senhor. Seremos recompensados, além de tirarmos vidas das garras de Satanás, do inferno que seria certo com o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, em quem oramos com gratidão. Amém. Um abraço a vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa graça. A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a
glória